Bom, nós vamos agora com imagens aqui da Avenida Paulista, onde uma manifestação de médicos toma as duas vias da Avenida Paulista. Os médicos que são contra o ato médico, nesse instante, estão em frente ao prédio da TV Gazeta, aqui na altura do número 900 da Avenida Paulista, e eles já tomam os dois sentidos da via. Vocês veem imagens agora ao vivo aqui do prédio da TV Gazeta. Essas imagens, essa câmera está instalada no terraço do prédio da TV Gazeta. Todos os médicos aí de jaleco branco representando a categoria. Neste instante, do lado esquerdo que vocês veem é o sentido Consolação, bem mais cheio, e do outro lado, no sentido Paraíso, com menos gente, mas os dois lados já totalmente interditados. Esses carros que passam à nossa esquerda são os últimos que passaram no sentido Paraíso. No sentido Consolação, a via já está totalmente interditada. Lembrando que os médicos são médicos e estudantes de medicina, eles protestam contra o programa Mais Médicos e os vetos à lei do ato médico. Eles pedem também o teste, que é o Revalida, para que esses médicos estrangeiros que vão vir para o Brasil, eles tenham a revalidação do Conselho de Medicina para atuar no país. E agora a gente vê aí, são muitos manifestantes que tomam a Avenida Paulista neste momento, no sentido Consolação, a via completamente interditada por estudantes de medicina e também médicos que fazem neste momento uma manifestação na Avenida Paulista. Essa é a altura do número 900 da Casper Libero, eles seguem em direção à Consolação. A gente vê que do outro lado da via, nesse momento a gente vê imagens mais próximas aí da manifestação, mas de cima agora com imagens aéreas, nós vemos que alguns carros parados ali, não é, Gabriel, neste momento, tentando seguir, mas os médicos agora param completamente a Avenida Paulista com essa manifestação. Essa é a esquina da Joaquim Eugênio de Lima com a Avenida Paulista. Aparentemente, nem CT nem Polícia Militar estão fazendo a segurança dessa manifestação, que ainda é bastante tranquila, mas pelo menos é o papel da Companhia de Engenharia de Tráfego fazer a interdição da via para que os motoristas já, muito antes de chegarem a este ponto, já comecem a desviar. Eles se reuniram hoje por volta das 4 horas da tarde, em frente ao Conselho Regional de Medicina, que fica na Rua da Consolação, no centro, ali próximo da Igreja da Consolação, e de lá partiram em caminhada, em passeata, no sentido Avenida Paulista. Eles continuam andando no sentido Consolação, e tomam já totalmente as duas vias, tanto sentido Paraíso quanto sentido Consolação. Então, esse é o segundo ato já realizado por médicos e estudantes que, neste momento, voltam a protestar contra o programa Mais Médicos e os vetos à lei do ato médico. A gente vê aí que eles ocupam a Avenida Paulista. Agora a gente vê imagens aéreas dos dois sentidos da Avenida Paulista, bloqueiam completamente o trânsito. Nós vimos também pelas imagens aéreas que o trânsito também não tem nenhum carro passando neste momento na Avenida Paulista, justamente por causa dessas manifestações. Antes, nós tínhamos visto aqui, ali assim, nesse momento a gente vê os carros que foram surpreendidos por essa manifestação, por esse ato, que na verdade começou às 4 horas da tarde, que neste momento ocupa a Avenida Paulista. Essa é a esquina da Avenida Paulista com a Joaquim Eugênio de Lima e aparentemente mais médicos e estudantes vão se juntando, todos aí utilizando o jaleco branco representando a categoria e a CET que começa a chegar. Vemos ali algumas motos, não sei se de polícia, militar ou da própria CET, eles já estão interditando, estão tentando fazer um bloqueio para que os carros já comecem a desviar antes, e por isso a CET pede, e nós reforçamos aqui no Jornal da Gazeta, para quem está nos assistindo, evitar essa área. Se está no escritório, se estiver no escritório ou se estiver em casa, esperar um momento, continuar nos acompanhando aqui, que a gente vai dar mais informações, saber como está a situação. E essas são imagens aqui da marquise da Fundação Casper Libero, são imagens aqui debaixo do prédio número 900 da Avenida Paulista, e a gente vê ali que o trânsito está completamente parado, e também da marquise aqui
que nós temos imagens ali, e o trânsito completamente parado, tomado por esses manifestantes que também fecham ali o cruzamento. E além, né, Gabriel, a gente pede também, para além das pessoas também não virem para a região da Avenida Paulista e também para a região aqui dos Jardins, porque normalmente, quando acontece esse tipo de manifestação, o trânsito na região fica também completamente difícil, as vias em torno ali dos Jardins também ficam muito complicadas, por isso é recomendável pela CET e também aqui nós reforçamos no Jornal da Gazeta que as pessoas não sigam também pela região dos Jardins. E o interessante é que eles andam um pouquinho, aí param, levantam cartazes aí contrários ao ato médico, ao revalida, querem a questão do revalida do diploma de medicina, que talvez que deva acontecer, a prova deva acontecer em agosto. Então, eles continuam em direção ao MASP, eles se reuniram, repito, por volta das 4 horas da tarde, em frente ao CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina, que fica na Rua da Consolação, nas proximidades da Praça Roosevelt, e de lá seguiram sentido a Avenida Paulista e, neste momento, seguem sentido Consolação, seguem sentido o Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Nesse momento, eles continuam entre a Joaquim Eugênio de Lima e a Alameda Campinas, tomando por completo as duas vias. Alguns carros que foram surpreendidos, que estão parados no meio dessa manifestação, eles vão andando no meio dos carros. A manifestação bastante tranquila, bastante calma, não há sinais de violência. A Polícia Militar e a CET chegou há pouco a esta região e começa a tentar controlar com que eles possam andar em apenas uma via e liberar um trecho da Avenida Paulista, nesse sentido que a gente vê esse ônibus passando, nesse sentido Paraíso. Ali as viaturas da Polícia Militar e da CET acompanhando mais uma vez uma manifestação na Avenida Paulista. No mês passado, no mês de junho, tivemos inúmeras manifestações que começaram com o Passe Livre, o movimento Passe Livre, que pedia a redução da tarifa de ônibus de R$ 3,20 para R$ 3,00, ato que foi depois validado pelo prefeito de São Paulo, Haddad, e também pelo governador Geraldo Alckmin, acabaram cedendo e abaixaram aí a tarifa de ônibus para R$ 3,00. A partir daí, outras classes fizeram manifestações e esta, repetimos, é a segunda manifestação dos médicos que são contrários ao ato médico. E uma informação que nos chega, Gabriel, é que algumas linhas de ônibus já foram desviadas ali por causa dessa manifestação. A gente vê que algumas pessoas já conseguem atravessar, alguns carros também no sentido Paraíso conseguem atravessar, mas os manifestantes chegam agora na altura ali do MASP, deixam aqui a região onde fica o nosso estúdio, no prédio da Fundação Casper Libero, e já estão ali perto da região do MASP. E ali agora, aqui em frente ao prédio, o trânsito ali, como a gente pode ver, é retomado, os carros já podem atravessar e cruzar, mas com certeza o trânsito nas imediações está bastante complicado. Neste momento, acontece na Avenida Paulista mais uma manifestação dos médicos e também de estudantes de medicina. Nesse momento, a gente vê imagens aqui, onde ficam os nossos estúdios do prédio da Fundação Casper Libero. O trânsito flui em alguns trechos, mas está bloqueado no sentido Consolação. Os manifestantes já estão mais à frente na Avenida Paulista. Eles estão ali na região do MASP, nós não temos as imagens agora, mas a manifestação continua ali na região do MASP e nós vemos que no sentido Consolação o trânsito está bloqueado, mas no outro sentido temos a circulação de carros. Neste momento, então, reforçando, acontece uma manifestação na Avenida Paulista dos médicos que são contra o ato médico.